Eu domino 9 idiomas, declarou o filho da zeladora, um jovem que se tornaria um magnata, mas que naquele momento se viu diante de um choque. 9 idiomas. A gargalhada de Omar Alzara ecoou pelo luxuoso escritório em Manhattan, um som que lembrava o rugido de um predador satisfeito com sua presa. Garoto, você mal consegue pronunciar o inglês corretamente. Fique conosco até o fim. Essa história vai te surpreender. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Dessa forma, você nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa. Léo Costa, com apenas 14 anos, permaneceu de pé no opulento escritório, segurando uma mochila escolar desgastada. Seus olhos fixos contrastavam com o rubor de humilhação que lhe subia às bochechas. Ao seu lado, sua mãe, Sofia Costa, de 42 anos, segurava um balde de limpeza com as mãos trêmulas, ciente do terrível erro que havia cometido ao trazer o filho para o trabalho. Omar Alzara, um magnata do petróleo de 48 anos, proprietário de um império avaliado em 3,5 bilhões de dólares, estava desfrutando do que considerava o melhor momento de diversão em semanas. Aquele jovem, filho de sua zeladora, acabará de afirmar que falava 9 idiomas, enquanto Omar duvidava que ele fosse capaz de ler um livro inteiro em inglês. Léo, por favor, peça desculpas ao Sr. Alzara. Sofia sussurrou, sua voz carregada de anos de submissão e do medo de perder o emprego que sustentava seus 2 filhos sozinha. Não precisa pedir desculpas, Omar disse, divertindo-se ainda mais. Quero ouvir mais dessa fantasia. Conte-me, garoto prodígio, quais são esses 9 idiomas que você fala? Léo respirou fundo. Aos 14 anos, ele já havia aprendido que o mundo julgava pessoas como ele e sua mãe antes mesmo de conhecê-las. Filho de zeladora, de origem humilde, morador de um bairro simples. Todos os rótulos que homens como Omar usavam para justificar seu desprezo. Inglês, espanhol, francês, alemão, árabe, mandarim, russo, italiano e português. Léo respondeu calmamente, cada palavra pronunciada com uma clareza que fez Omar parar de rir por um segundo. Mentiroso, Omar declarou, voltando à sua mesa de mármore italiano. Sofia, seu filho tem problema sério de fantasia. Talvez você devesse levá-lo a um psiquiatra em vez de trazê-lo aqui. Sofia baixou a cabeça, sentindo o peso da humilhação familiar. Durante 5 anos, ela havia limpado aquele escritório, suportado comentários depreciativos, aceitado salários baixos porque precisava daquele emprego. Mas ver seu filho, seu brilhante e determinado Léo, sendo ridicularizado daquela forma, era uma dor que a feria mais profundamente do que qualquer insulto pessoal. Mãe, Léo disse suavemente, tocando o braço dela. Está tudo bem. Omar observou a interação com um sorriso cruel. Ele adorava esses momentos de poder absoluto, quando podia lembrar às pessoas seu lugar na hierarquia social. Havia construído seu império não apenas através de inteligência nos negócios, mas por meio de uma crueldade calculada que destruía qualquer um que ousasse questioná-lo. Sabe o que eu acho, Sofia? Omar se recostou em sua cadeira de couro de 15 mil dólares. Acho que seu filho tem inveja dos filhos dos meus executivos, que frequentam escolas particulares caríssimas. Então, ele inventa essas fantasias para se sentir especial. Senhor, Léo interrompeu, sua voz ainda calma, mas carregada de uma dignidade que surpreendeu Omar. O senhor fala árabe. Omar franziu as sobrancelhas. Claro que falo, é minha língua nativa. Então o senhor entenderia se eu dissesse Ana Kana ao lugar da Alva Salusbitulabika? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Omar olhou fixamente para Léo, processando as palavras perfeitas em árabe clássico que acabará de ouvir. Não era o árabe básico que qualquer turista poderia decorar. Era uma estrutura complexa, com gramática avançada e pronúncia impecável. Sofia olhou entre seu filho e Omar, percebendo que algo havia mudado no ar, mas sem entender o que Léo havia dito. Onde você aprendeu isso? Omar perguntou, pela primeira vez em anos, genuinamente confuso. Léo sorriu pela primeira vez desde que entrará naquele escritório. Na biblioteca pública, senhor, eles têm programas de idiomas gratuitos, todas as tardes. Omar sentiu algo estranho se movendo em seu peito, uma mistura de surpresa e algo que poderia ser respeito. Não, isso era impossível. Era apenas um garoto que havia decorado algumas frases. Qualquer um pode decorar uma frase, Omar disse, tentando recuperar o controle.
Isso não significa que você fala o idioma. O senhor está certo, Léo concordou. Por isso trouxe isto. Léo abriu sua mochila surrada e retirou um documento que fez Omar engasgar. Era um certificado oficial de proficiência em múltiplos idiomas emitido pela Universidade de Colômbia, com notas que indicavam fluência em todas as 9 línguas que Léo havia mencionado. Isso é falsificado, Omar balbuciou, mas sua voz não carregava mais a mesma convicção. Léo retirou outro papel. Este é meu certificado do Programa Avançado de Linguística da Biblioteca Municipal e este é do curso online de tradução simultânea que terminei no mês passado. Omar pegou os documentos com mãos trêmulas. Todos eram autênticos, todos carimbados assinados por instituições respeitáveis. Aquele garoto de 14 anos, filho de sua zeladora, tinha alcançado um nível de educação que rivalizava com diplomatas profissionais. Como? Foi tudo o que Omar conseguiu sussurrar. O que Omar não sabia era que Léo Costa guardava um segredo muito maior do que simplesmente falar 9 idiomas. E esse segredo estava prestes a destruir tudo o que Omar pensava saber sobre inteligência, mérito e o verdadeiro valor das pessoas. Se você está curioso para descobrir como um garoto de 14 anos conseguiu superar intelectualmente um bilionário e quer saber que segredo devastador ele ainda escondia, não esqueça de se inscrever no canal. O que Omar não percebia era que Léo não havia aparecido naquele escritório por acaso. Por meses, ele vinha planejando esse momento, coletando informações e preparando uma demonstração que mudaria não apenas a percepção de Omar sobre ele, mas revelaria uma verdade sobre o próprio Omar, que destruiria tudo que o bilionário achava que sabia sobre si mesmo. Omar examinou os certificados por vários minutos, procurando desesperadamente por alguma evidência de falsificação. Mas quanto mais analisava, mais sua arrogância se transformava em algo próximo do pânico. As assinaturas eram autênticas, os carimbos oficiais, as datas consistentes com uma progressão acadêmica de 3 anos. Isso ainda não prova nada, Omar murmurou, mais para si mesmo do que para Léo. Qualquer um pode fazer cursos online. Tem razão. Léo concordou com uma calma que deixou Omar ainda mais desconfortável. Por isso também trouxe isto. Léo retirou um tablet da mochila e abriu um aplicativo de videochamada. Em segundos, a tela mostrava uma mulher asiática em um escritório acadêmico. Professora Lee, Léo disse em mandarim perfeito. Poderia confirmar ao Sr. Alzara meu desempenho no seu curso de tradução comercial. A mulher na tela respondeu em mandarim rápido e fluente. Omar não entendia uma palavra, mas podia ouvir a naturalidade da conversa, a complexidade das estruturas gramaticais, a facilidade com que Léo transitava entre diferentes registros linguísticos. Senhor Alzara, a professora mudou para inglês. Léo foi meu melhor aluno em 15 anos de ensino. Aos 14 anos, ele domina mandarim como nativo de Pequim. É extraordinário. Omar desligou a chamada abruptamente, suas mãos tremendo ligeiramente. Sofia, ele disse, sua voz estranhamente rouca. Você sabia disso? Sofia balançou a cabeça, ainda processando o que estava acontecendo. Léo sempre foi inteligente, senhor, mas eu não sabia que ele... 3 anos. Léo interrompeu suavemente. Comecei quando tinha 11 anos. Minha mãe trabalhava 2 empregos para pagar minha escola particular, mas perdeu o segundo emprego por causa da pandemia. Quando voltei para a escola pública, as aulas eram muito fáceis, então decidi usar o tempo livre para algo útil. Omar sentiu um nó no estômago. Enquanto seus próprios filhos frequentavam as escolas mais caras de Nova York com tutores particulares pagos a peso de ouro, aquele garoto havia superado qualquer educação que o dinheiro pudesse comprar usando apenas bibliotecas públicas e determinação. Mas por que idiomas? Omar perguntou, genuinamente curioso pela primeira vez. Porque quis entender o mundo, Léo respondeu simplesmente. E porque percebi que quando você fala com as pessoas na língua delas, elas param de te ver como estranho e começam a te ver como humano. A observação atingiu Omar como um soco no estômago. Durante anos, ele havia usado sua origem como desculpa para manter distância dos funcionários, alegando diferenças culturais quando a verdade era simplesmente arrogância. Léo, Omar disse lentamente, você tem 14 anos. Isso é impossível. Senhor, Léo sorriu pela primeira vez desde que chegará. O impossível é só o possível que ainda não aconteceu.
Omar se virou, olhando realmente para Sofia pela primeira vez em 5 anos. Viu uma mulher que havia criado um gênio enquanto trabalhava em empregos braçais, que havia sacrificado tudo para dar oportunidades ao filho. Léo, Omar disse, sua voz mudando de tom. Por que você veio aqui hoje? Sua mãe poderia perder o emprego. Léo trocou um olhar com Sofia, que assentiu quase imperceptivelmente. Por que ouvi o senhor falando no telefone ontem? Léo disse calmamente. Estava discutindo um contrato em árabe com investidores do Oriente Médio, mas cometeu erros que poderiam custar milhões. Omar empalideceu. Que tipos de erros? O senhor usou Mubashir quando deveria ter usado Favri para urgência e confundiu Murai com Muraiba ao discutir prazos. Pequenos erros que mudam completamente o significado. Omar sentou-se pesadamente. Aqueles investidores haviam parecido confusos durante a ligação, mas ele havia atribuído problemas de conexão. Na verdade, suas falhas linguísticas haviam quase sabotado o negócio de 50 milhões. Como você sabia que eu estava errando? Omar perguntou. Porque estudo árabe comercial há 2 anos, Léo respondeu. É minha especialização. Omar olhou para Léo com novos olhos. Aquele garoto era um especialista em comunicação comercial internacional aos 14 anos. Léo, Omar disse lentamente, você salvou meu negócio sem o saber. Na verdade, Léo disse, retirando outro documento da mochila. Eu fiz mais que isso. Omar pegou o papel. Era uma proposta detalhada para reestruturar as comunicações internacionais da empresa, identificando falhas linguísticas que haviam custado contratos e sugerindo soluções específicas. Você analisou minha empresa, Omar sussurrou. Apenas comunicações públicas, Léo explicou. Releases, transcrições, documentos online. Encontrei padrões de erros que explicam negócios perdidos. Omar leu 2 vezes. Era brilhante, detalhada e valia centenas de milhões em contratos recuperados. Por que fez isso? Omar perguntou confuso. Léo respirou fundo. Porque queria mostrar que valor não tem a ver com o dinheiro dos pais. Tem a ver com o que você pode contribuir. Omar sentiu algo quebrando no peito. Durante anos, assumiu que sucesso era hereditário, que inteligência era privilégio de classe. Aquele garoto destruiu completamente essa crença. Omar Alzara. Léo disse usando o nome completo pela primeira vez. Posso fazer uma pergunta? Omar assentiu. Se um garoto como eu pode fazer isso usando bibliotecas públicas, o que outros jovens, como eu, poderiam fazer com as mesmas oportunidades que seus filhos têm? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Omar não sabia que a demonstração de Léo era apenas o aquecimento, porque escondido naquela mochila surrada estava uma gravação que provaria que Omar havia perdido contratos milionários não por incompetência linguística, mas por algo muito pior. E Léo estava prestes a usar essa evidência de uma forma que mudaria para sempre o equilíbrio de poder naquele escritório. Omar estava processando a pergunta devastadora de Léo quando o garoto retirou um último item da mochila. Um pequeno gravador digital que fez o sangue do bilionário gelar nas veias. Antes de responder sua pergunta, Léo disse calmamente, preciso mostrar uma coisa. Léo apertou o play. A voz inconfundível de Omar preencheu o escritório. Esses são todos iguais, preguiçosos, sem educação, sempre culpando outros por seus fracassos. Por isso contrato apenas para posições importantes. Sofia levou a mão à boca, horrorizada. Omar ficou lívido. Onde? Onde você gravou isso? Omar gaguejou. No elevador. Semana passada. Léo respondeu sem emoção. O senhor estava falando com seu vice-presidente, Arthur Davis, sobre política de contratação. Não percebeu que eu estava lá. Omar se lembrou perfeitamente. Havia descido com Arthur Davis discutindo porque não promoviam funcionários para cargos executivos. Pensou que estavam sozinhos. Isso é ilegal. Você não pode gravar conversas privadas. Omar explodiu. Nova York é estado de consentimento unilateral. Léo respondeu calmamente. Completamente legal. E considerando que documenta discriminação sistemática, tenho certeza de que o departamento trabalhista ficaria muito interessado. Omar sentiu o mundo girando. Uma gravação dessas poderia destruir sua empresa, resultar em processos milionários, arruinar sua reputação permanentemente.
O que você quer? Omar sussurrou. Léo sorriu, mas não era um sorriso infantil. Era o sorriso de alguém que havia planejado cada movimento dessa partida de xadrez. Quero que o senhor escolha, Léo disse caminhando até a mesa de Omar. Pode continuar acreditando que pessoas como eu e minha mãe são inferiores. Essa gravação vai parar na mesa de cada jornalista e advogado trabalhista de Nova York. Omar engoliu seco. Ou o senhor pode provar que realmente aprendeu algo hoje. Quero que promova minha mãe para supervisora de facilities com salário de 80 mil anuais. Quero um programa de bolsas para jovens de comunidades carentes e quero que me contrate como consultor linguístico júnior. Você tem 14 anos, Omar protestou. E falo 9 idiomas melhor que qualquer adulto que o senhor conhece, Léo retrucou. Além disso, já provei que posso salvar milhões para sua empresa. Omar olhou para Sofia, que permanecia em silêncio, mas seus olhos brilhavam com orgulho e uma dignidade que ele nunca havia notado antes. Sofia, Omar disse, sua voz quebrando, você criou um gênio. Eu criei um homem, Sofia respondeu firmemente. Um homem que sabe o próprio valor e não aceita ser tratado como menos. Léo retirou um contrato da mochila. Já preparei os termos. O senhor tem 5 minutos para decidir antes que essa gravação se torne pública. Omar pegou o contrato com mãos trêmulas. Era detalhado, profissional, incluía cláusulas que protegiam tanto Léo quanto Sofia de retaliação futura. O garoto havia pensado em tudo. Como eu sei que você não vai divulgar a gravação mesmo se eu assinar? Omar perguntou. Por quê? Diferente do senhor. Léo disse olhando diretamente nos olhos de Omar. Eu acredito em dar segundas chances para pessoas que genuinamente querem mudar. Omar releu o contrato. As exigências eram justas, até conservadoras, considerando o valor que Léo poderia agregar à empresa. Mas assinar significava admitir que havia estado errado sobre tudo. E se eu não assinar? Omar perguntou, já sabendo a resposta. Léo pegou seu celular. Esta gravação vai para o New York Times, CNN, e para o escritório procurador-geral em... Exatamente. Ele olhou o relógio. 3 minutos e 40 segundos. Você está me chantageando, Omar disse. Estou oferecendo justiça. Léo corrigiu. O senhor passou anos se beneficiando de um sistema injusto. Agora tem a chance de ser parte da solução. Omar olhou pela janela para Manhattan, a cidade que havia conquistado através de uma mistura de inteligência e crueldade implacável, mas aquele garoto havia acabado de superá-lo em ambas. Sofia, Omar disse suavemente, você aceita a promoção. Sofia olhou para Léo, que assentiu encorajadoramente. Aceito, senhor. Omar pegou uma caneta de ouro maciço e assinou o contrato. Léo Costa, ele disse, você acabou de me ensinar a lição mais cara e mais valiosa da minha vida. Qual lição? Léo perguntou. Que inteligência real não é sobre onde você nasceu ou quanto dinheiro tem. É sobre o que você faz com as oportunidades que cria para si mesmo. Léo guardou o gravador e estendeu a mão para Omar. Bem-vindo ao século XXI, Sr. Alzara. Meses depois, em uma sala de conferências da empresa, Omar Alzara estava diante de um grupo de jovens talentos, muitos deles beneficiários do programa de bolsas que Léo havia proposto. Sofia Costa, agora uma das executivas mais respeitadas da empresa, sorriu, encorajando-o a continuar. Há 6 meses, eu era um homem rico, mas miserável. Omar começou. Achava que meu dinheiro me tornava superior às pessoas. Então, Léo me ensinou que inteligência real não tem a ver com onde você nasceu, mas com o que você faz com as oportunidades que cria. Mas como ele sabia que ia dar certo? Perguntou Pedro, um garoto de 13 anos que agora estudava programação graças ao programa. Léo levantou os olhos dos contratos. Porque pesquisei Omar por meses. Descobri que ele havia crescido como imigrante pobre no Líbano. Chegou aos Estados Unidos aos 16 anos sem falar inglês direito e construiu seu império do zero. Omar assentiu. Léo me mostrou que eu havia esquecido minhas próprias origens, que tinha me tornado exatamente o tipo de pessoa que me discriminou quando eu era jovem. E agora? Ana perguntou. Agora nossa empresa é a mais diversa do setor. Sofia respondeu com orgulho.
Contratamos talentos baseados em competência, não em sobrenome ou código postal. Omar se levantou, caminhando até uma parede onde estavam expostos os certificados dos 50 primeiros beneficiários do programa Léo Costa para Jovens Talentos. Vocês sabem qual foi a maior descoberta que fiz? Qual? Perguntaram em coro. É quando você investe em pessoas talentosas, independente de sua origem. Elas não apenas crescem, elas fazem você crescer também. Léo fechou o laptop e se juntou ao grupo. Omar Alzara tinha todas as oportunidades do mundo, mas quase desperdiçou a maior de todas, a oportunidade de ser uma pessoa decente. E você? Pedro perguntou para Léo. Não tinha medo de fracassar? Claro que tinha, Léo admitiu. Mas minha mãe me ensinou que o maior fracasso é aceitar ser tratado como menos do que você vale. Preferi arriscar tudo a continuar invisível. Omar olhou para Léo com admiração genuína. O mais impressionante não foi ele falar 9 idiomas, ou analisar minha empresa. Foi ter a coragem de confrontar um homem poderoso, sabendo que poderia destruir a vida da própria família. Mas você tinha um plano, certo? Ana insistiu. Léo sorriu. Sempre tenha um plano e sempre tem evidências para sustentar sua posição. Sofia se levantou. É hora de irmos, Léo. Temos reunião com os investidores japoneses em 1 hora. Omar se virou para os jovens. Querem saber qual a melhor parte dessa história? Léo agora ganha mais que eu ganhava na idade dele, não por herança ou privilégio, mas por puro mérito. Enquanto caminhavam para o carro da empresa, o Mercedes que Sofia agora dirigia como executiva, Omar refletiu sobre a transformação completa de sua vida. Léo, ele disse, tenho uma confissão a fazer. Qual? Você não apenas salvou minha empresa, você salvou minha alma. Eu estava me tornando um monstro, rico, poderoso, mas completamente vazio por dentro. Você me forçou a lembrar que verdadeiro sucesso é quando você usa seu privilégio para elevar outros, não para rebaixá-los. Sofia beijou a testa do filho. Estou orgulhosa de você, meu filho, não pelo dinheiro ou reconhecimento, mas pelo homem que você está se tornando. E eu, Omar acrescentou, estou honrado de ter aprendido com vocês dois que família não é sobre sangue, é sobre pessoas que te fazem querer ser melhor. Naquela tarde, durante a reunião com os investidores japoneses, Léo traduziu simultaneamente negociações que resultaram em um acordo de 500 milhões de dólares. Omar observava, lembrando-se do dia em que havia zombado daquele mesmo garoto. Depois da reunião, um jornalista da Forbes os abordou. Senhor Alzara, como se sente sendo o primeiro bilionário a ter um consultor de 15 anos? Omar sorriu. Sinto que finalmente entendi o verdadeiro significado de liderança. Não é sobre ser o mais inteligente da sala, é sobre reconhecer e nutrir a inteligência dos outros. E você, Léo, qual o seu conselho para outros jovens? Léo pensou cuidadosamente. Nunca aceitem que alguém defina seu valor baseado em aparências ou circunstâncias. Sua origem não determina seu destino e sempre tenham evidências para sustentar suas afirmações. Uma última pergunta, o jornalista disse. Vocês acreditam que essa história pode inspirar outros? Sofia respondeu. Esta história prova que quando você combina talento com oportunidade e coragem com preparação, não há limite para o que pode acontecer. Omar assentiu. Léo me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você constrói, que o investimento mais inteligente que você pode fazer é no potencial humano. A história de Léo prova que inteligência real não conhece cor, classe social ou idade. Se essa jornada de coragem e justiça inspirou você, inscreva-se no canal para mais histórias que mostram como o conhecimento é a única arma que ninguém pode tirar de você. Omar tentou usar sua riqueza para humilhar aqueles que considerava inferiores, mas descobriu que havia subestimado completamente o poder de uma mente brilhante preparada. Ele aprendeu que verdadeiro poder não vem do dinheiro que você tem, mas das pessoas em quem você investe, e que às vezes a maior lição da sua vida vem de quem você menos espera. Obrigado por ficar até o final conosco. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e comentar de qual cidade você assistiu.